Imunidade ativa, natural e artificial, passiva, natural e artificial. Na imunidade ativa, o próprio organismo fabrica os anticorpos. Vocês estão lembrados, né? O organismo vai fabricar, por isso a imunidade é dita ativa. Quando que ela é natural? O organismo fabrica anticorpos na presença de antígeno, quando esse antígeno entra por conta própria. Como o João Lucas até comentou, nessas doenças, viroses, bacterioses, etc., você não quis ter a doença, simplesmente houve o contágio e você vai desenvolver defesa. Por isso é que se diz que os garotinhos da roça são mais resistentes que os da cidade. Tem que deixar solto, né? Não precisa tem comer mais cocô, contato né? com os antígenos. Não precisa deixar comer cocô, mas pode deixar solto que vai pegar a imunidade. Então essa imunidade natural, você vai desenvolver defesa, vai curar a doença, como a gente fala, vai sarar. E provavelmente você vai ficar com essa imunidade permanente, duradoura, por bastante tempo. Depois a gente fala sobre isso. Mas existem aquelas doenças que a gente não espera que a criança tenha para desenvolver imunidade, porque pode gerar alguma sequela, pode até levar a criança a óbito. Então a gente não quer que ela tenha. Então hoje existe a imunidade ativa artificial, que é você fornecer para a criança o antígeno, inocular nessa criança o antígeno, só que lembra, enfraquecido, senão você vai causar doença na criança. Injeta esse antígeno e ela vai desenvolver imunidade. Como chama esse produto? Vacina ou soro? Essa é a vacina, exatamente. Você vê na figura, a criança está recebendo o agente infeccioso e consequentemente desenvolvendo defesa. Não é o que vocês estão pensando, tá? Bom, essa imunidade será duradoura e isso a gente expressa num gráfico. Dá uma olhadinha nesse gráfico e lembra comigo. Primeiro contato que você tem com o antígeno, isso pode ser quando você teve a doença ou numa dose de vacina, por exemplo. Você desenvolve uma resposta imunitária primária, que é uma pequena produção, pequena e lenta produção de anticorpos, porque é o primeiro contato do organismo. Quando você faz a segunda dose, ou se você encontrar esse antígeno na forma natural, alguma outra ocasião na sua vida, você desenvolve anticorpos rapidamente. Isso se deve às células de memória imunitária, exatamente. Em função dessas células de memória, você vai ter uma produção rápida, uma produção intensa de anticorpos e provavelmente não vai desenvolver a doença. Então vamos dar um exemplo. Quais são as que normalmente não aparecem? As doenças que não aparecem duas vezes? Sarampo, cachumba, catapora eventualmente. AIDS, olha só. Mas tem algumas que ocorrem, né? Mais de uma vez. Aí tem a imunidade passiva, essa é aquela que você recebe os anticorpos prontos. Isso pode acontecer também de forma natural. Lembra? Durante a gestação, durante a amamentação, a mãe passa esses anticorpos para a criança. Isso é considerado natural. Aquelas defesas que a mãe desenvolveu durante a vida, uma parte delas pode ser transferida para a criança. Por que essa imunidade é temporária e não duradoura? Porque a criança não desenvolve as células de memória, ela recebeu os anticorpos prontos, ok? E tem aqueles casos também em que você precisa de uma ajuda, o organismo não consegue eliminar o agente infeccioso e isso pode levá-lo a problemas, como no caso de uma mordida de cobra, onde tem o veneno, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? Se você não der uma ajuda, o organismo pode sofrer e até o indivíduo morrer. Para isso nós temos o soro, que é composto por anticorpos prontos. Qual que é a diferença entre o homólogo e o heterólogo? O homólogo é quando os anticorpos são obtidos do sangue de seres humanos, por isso homólogo, como é o caso da figura. Veja a figura, ó. Um adulto imunizado teve os seus anticorpos extraídos e utilizado para aplicar em outro indivíduo que precisa desses anticorpos como ajuda. Mas quando é feito a partir do cavalo, o anticorpos é a proteína do cavalo e aplicado no indivíduo, a vacina se torna um antígeno, porque você está tomando a proteína do cavalo. É perigoso uma reação alérgica. Perigosíssimo. Então o mais importante é você pegar a cobra e levar a cobra lá para especificar. Conhecer o cavalo também talvez seja interessante. Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui agora o gráfico para você visualizar a diferença entre vacina e soro. Na vacina, os anticorpos aumentam, diminuem, você toma a segunda dose e o nível de anticorpos sobe e permanece. No soro, como é que começa o nível de anticorpos? Ele começa alto e vai diminuindo porque você não desenvolveu uma
defesa por conta própria. Os anticorpos que você recebeu serão consumidos e você fica sem imunidade. Vamos tocar. Ó, para a gente fazer uma comparação aqui entre vacina e soro. Vocês me ajudam. No caso do conteúdo, a vacina contém antígenos ou anticorpos? Antígenos, o soro, anticorpos. Na questão da função, a vacina é preventiva ou curativa? Isso, e o soro? Curativo, função profilática e terapêutica, né? A ação da vacina, rápida ou demorada? Demora, né? Porque até você desenvolver os anticorpos. Enquanto o soro já tem anticorpos prontos, agem imediatamente. O efeito da vacina tende a ser duradouro, enquanto o soro tem efeito passageiro.